Fala aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu já havia falado semana passada que a aula de hoje seria gravada para todo mundo poder ter acesso a ela e para facilitar também para que vocês tenham a matéria como arquivo na hora de estudar para a prova e futuramente quando vocês quiserem tirar alguma dúvida. Isso não tira o direito de vocês tirarem dúvida comigo. A hora que vocês precisarem, muitos de vocês já precisaram de entrar em contato comigo, vocês sabem que eu respondo. Se não for na hora, posso estar ocupado dando aula em outra escola, mas assim que possível, tá bom? Essa aula segue como continuidade da aula passada, que nós falamos sobre a cultura grega e já continuar falando sobre ela. Só que agora a gente começa a falar sobre uma figura importante especificamente sobre Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, só uma breve introdução aqui. Alexandre Magno nasceu em 356 a.C. na Macedônia, no norte da Grécia. Foi príncipe e rei da Macedônia. O pai dele que começou essa expansão da Macedônia, Filipe II, e educou Alexandre. Ele fez com que Alexandre se envolvesse cada vez mais com a Grécia. Por quê? Ele foi educado, vamos dizer assim, por um grande filósofo grego, Aristóteles, que ensinou para ele, educou ele às margens da cultura grega. Então ele teve toda essa vivência de cultura grega como escola, como base. Então, futuramente, a gente vai começar a acompanhar no livro ou aqui nos slides, a gente vai reparar que Alexandre, aonde ele chegava, depois que ele tomou o poder, o seu pai veio a falecer, futuramente ele vem assumir o trono, ele continua dando sequência na expansão do seu pai, territorial do seu pai, levando o nome da Macedônia para fora dos seus territórios e dominando assim o Oriente. Ele domina até a Índia. Ele tem um poder tão grande de persuasão dos seus exércitos, ele percorria longas caminhadas, chegava lá, o seu exército vencia, e ele, com a sua grandiosidade, batizava as cidades na qual ele vencia as guerras e dominava o território, como Alexandria. E não só isso, ele expandia a cultura grega para todos os países, para todos os territórios no qual ele conquistava. Aqui, um resumozinho da trajetória. O pai dele foi assassinado em 336 a.C., ele se tornou rei e comandante, logicamente, do exército macedônio. Em seguida, partiu para a expansão territorial do seu reino, tomando a Ásia Menor, a Pérsia e chegando até as margens do rio Indo, na Índia. Para vocês terem noção do tamanho da expansão dele. Ele saiu de lá, da Macedônia, dominou todo aquele território, foi subindo, dominou todo o Oriente também. Enquanto submetia os reinos, fundava cidades com o nome de Alexandria, que se tornaram centros de difusão da cultura grega no Oriente. O que eu havia falado anteriormente. Vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a arte na cultura helenística aqui. O helenismo caracterizou-se por apresentar uma arte mais realista, exprimindo violência e dor, componentes constantes dos novos tempos de guerra. Esses componentes constantes por quê? Alexandre o Grande não conquistou nenhum território à base do favor, ele conquistou na base da força. Como eu já havia falado para vocês, essa época grega ela teve muitos conflitos internos entre as polis e futuramente, saindo das suas polis, começou a se espalhar esse domínio territorial. O homem começou a entender que o conquistar o território seria de suma importância para o seu crescimento como Estado-nação. E isso começa a transpor através da cultura também. O helenismo desenvolveu uma arquitetura onde predominavam o luxo e a grandiosidade, pela imponência do Império Macedônico. Alexandria possuía numerosas construções públicas e particulares, palácios de mármore e templos, destacando-se sua monumental biblioteca de Alexandria, com milhares de papiros. O Farol de Alexandria é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em frente à cidade da Ilha de Faros, e o altar de Pérgamo, dedicado a Zeus, reconstruído do Museu Real de Berlim. A cultura helenística se destacou na arte da escultura, com suas obras monumentais, entre elas Laoconte e seus filhos, entre parênteses, onde eles se localizam, tá? Museu do Vaticano em Roma, e Vênus de Milo, escultura da deusa Afrodite, encontrada na Ilha de Milo, Museu de Louvre, Paris. Agora vamos falar um pouquinho sobre o teatro grego. A arquitetura a gente vai falar novamente mais à frente sobre as características particulares da arquitetura grega. O teatro grego, os gregos costumavam organizar festivais onde diferentes peças teatrais eram encenadas. Cada autor
tinham o direito de inscrever até 3 peças, que costumeiramente eram encenadas com a utilização de máscaras. A atuação só era feita pelos homens, que também realizavam a interpretação dos papéis femininos. Em certa altura, o teatro grego passou a se subdividir em 2 modalidades: tragédia, que valorizava os infortúnios dos homens e dos deuses, e a comédia, que tratava o cotidiano de forma jocosa. A comédia, ela tinha uma característica muito relevante para a época. Ela servia como uma forma engraçada de expor as críticas da sociedade grega. Eles conseguiam botar toda a sua insatisfação através das peças. Eles usavam as encenações das peças para mostrar as insatisfações deles. Aqui são alguns autores muito relevantes para a época grega. Ésquilo foi um autor reconhecido pelo elogio às conquistas de Atenas e à homenagem dos deuses justiceiros. Em Os Persas, ele discorre sobre os principais acontecimentos ligados às guerras greco-pérsicas e realiza uma crítica à prepotência do rei Xerxes. As peças de Ésquilo foram inovadoras ao promover a utilização de diálogos, máscaras e coros, que conferiam maior dramaticidade às suas histórias. Este escritor também foi responsável pela criação de Orestes e os 7 contra Tebas. Vamos ver mais um autor aqui conhecido. Sófocles, autor das obras Édipo Rei. Só um parênteses para vocês. Se vocês botarem na internet, tem muitas encenações de Édipo Rei até os dias atuais. Antígona e Electra. Privilegiou a luta dos heróis contra o destino e a influência que os deuses possuíam na vida dos homens. Em Édipo Rei, temos a história de um protagonista que mata seu pai e se casa com a própria mãe sem ter ciência do que ocorria. Com as peças de Sófocles, as encenações passaram a contar com a presença de um terceiro interlocutor no palco. Dessa forma, o número de personagens em uma história aumentava. Mais um aqui, Eurípides. Tinha forte espírito crítico e tratava com pessimismo as situações envolvendo a vida cotidiana e os costumes de seu povo, que eu havia falado lá no começo para vocês. Eles usavam as peças para também retratar as críticas que eles tinham pela sociedade. As personagens que surgem nas obras, as troianas, Medeia, Andrômaca e Hipólito, geralmente discutem as paixões e a miséria do homem. Por acreditar que as mulheres eram mais sujeitas a esse tipo de situação, temos no legado teatral desse autor uma forte presença da figura feminina. E aqui também Aristófanes. Foi um dos mais proeminentes autores desse gênero teatral e se destacou pelo trabalho realizado em peças como As Nuvens, A Paz e As Vespas. Dotado com forte senso crítico, esse autor do teatro grego era suficientemente ousado para dirigir seu humor contra importantes figuras políticas e divindades do mundo grego. Novamente, ressaltando aquilo que eu havia falado no começo desse tema. Eles usavam as peças para retratar as suas críticas, de forma que eles estavam encenando. Eles diretamente não estavam criticando, estavam interpretando uma peça, mas passava toda aquela crítica social que eles viam no momento. Muito similar ao que muitas peças, muitos filmes, novelas retratam nos dias atuais. A arte, ela sempre está ligada a uma crítica do nosso cotidiano. Como eu havia falado lá atrás, vamos ver algumas características da arquitetura. Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Estilos arquitetônicos gregos. Vamos ver aqui as 3 ordens, os sistemas ou ordens como eram conhecidos na época da cultura helenística. A ordem jônica. A coluna desta ordem tem uma base que se sustenta sobre o tipo de degrau. O estilóbato, sobre esta base se sustenta o fuste, que tem uma forma circular e normalmente é mais larga na parte inferior. Vou voltar na figura para vocês conseguirem visualizar. Da ordem jônica é esse aqui do meio. Reparem só nessas voltas aqui, nesse pilar. Vamos avançar mais um pouquinho. Ordem dórica. O elemento característico do templo dórico é a coluna. Esta é formada por 3 estruturas, uma base, um fuste e um capitel. Vamos voltar aqui para vocês verem na prática. Olha aqui da ordem dórica, o primeiro. Tá vendo? O mais simplesinho. Agora a gente vai ver o mais trabalhado, que é o da ordem coríntia. Ordem coríntia. A coluna se destaca por sua decoração, uma vez que são utilizadas formas semelhantes às 2 fileiras de folhas de acanto que se sobrepõem em sua parte inferior
e um ábaco curvado na parte superior. Vamos traduzir isso tudo numa imagem. Olha só, a ordem coríntia, como é muito mais trabalhado, é o terceiro. Tá fora da ordem que eu coloquei aqui, mas pra vocês terem noção. O que eu primeiro falei da ordem joânica é o do meio. O que eu falei na sequência foi da ordem dórica, o primeiro. Então é um pouco mais simples. Desculpa. E o que eu falei por último, da ordem coríntia, esse bem mais trabalhado, bem mais detalhado, é o terceiro. Pra vocês terem noção do tamanho da grandiosidade das obras que eles executavam nessa época. Avançar mais um pouquinho aqui, chegar numa fase para finalizar nossa matéria hoje, muito importante e que é muito destacada até os dias atuais, que é a filosofia grega. Sócrates foi um cara tão importante que antes dele ficou conhecido como o período pré-socrático e o período socrático, vamos falar assim. Quem foi Sócrates? Sócrates é conhecido como o pai da filosofia, mesmo não sendo seu precursor. Ele estruturou a forma de busca pelo conhecimento que fundamentou a filosofia. Daí o termo período socrático, como eu falei para vocês. Logo em seguida veio Platão, discípulo de Sócrates, foi responsável pela maior parte da informação, dando sequência aos ensinamentos socráticos. Desenvolveu um modo de aquisição do conhecimento e busca pela verdade que influenciou toda a filosofia desde então. Uma referência muito boa de Platão é que ele, como foi discípulo de Sócrates, ele executou muitas narrativas tendo Sócrates como seu principal personagem, vamos dizer assim. Então, muitas das coisas, em algumas épocas, alguns historiadores têm algumas dúvidas se Platão realmente relatava uma narrativa sobre Sócrates ou se ele transcrevia simplesmente alguns ensinamentos de Sócrates. Mas fica sempre essa dúvida no ar. Fechando o período, Aristóteles, discípulo e crítico de Platão, desenvolve ainda mais o pensamento filosófico e estabelece métodos que influenciam a ciência até os dias de hoje. O modo de classificação aristotélico ainda é visto, por exemplo, na classificação dos seres vivos. E o mais importante para a nossa matéria de hoje seria o que? Aristóteles, como foi falado lá no começo, foi o professor que fundamentou os ideais de expansão da cultura helenística através da figura de Alexandre o Grande. Galera, por hoje vamos encerrar por aqui o nosso vídeo. Esse ficou até um pouco mais longo do que o comum, mas esse período está passando. Se nós fizermos a nossa parte, logo logo a gente vai estar em sala de aula. Não sei como vai ser ainda esse ano, mas logo logo a gente vai estar em sala de aula, correndo um pouco atrás desse prejuízo de alguns perderem algumas aulas, de não poderem assistir por algum problema, mas tudo vai correr bem se a gente se unir. Tá bom, galera? Fiquem com Deus e até a próxima semana.